Cara, sabe quando você espera por um anime com o coração cheio de hype e o que você recebe é uma aula de como não animar uma obra? Pois é, Debate, ou mais conhecido como The Beginning After the End, tinha tudo, ele tinha tudo. E o que entregaram foi, bom, você vai ver aí no vídeo. Contextualizando a obra para quem não conhece, Debate, ou The Beginning After the End, ele é um manhwa coreano que virou uma febre, cara. Sério, esse manhwa, ele virou uma febre. E ele foi escrito pelo Turtle Me. E bom, ele mistura Isekai, reencarnação e magia. Parece algo bem genérico, mas ele tem uma história mais séria do que o normal. O Arthur Lewis, que é, no caso, o protagonista, ele não é só mais um protagonista overpower, que nem a maioria, né? Ele tem mais camadas, cara. E as camadas são muito interessantes, sério. Muito bom mesmo. E bom, o manhwa, cara, ele é muito bonito, bem desenhado e a própria história, cara, é muito boa, entendeu? O autor, ele fez um bom trabalho. E por isso, cara, o anúncio do anime, ele fez um barulho gigantesco. Muito barulho. Mas, bom, não foi do jeito que a gente esperava, né? E, bom, o anime, ele estreou no dia 29 de junho. E foi só o primeiro episódio pro caos começar. Sim, a animação que parece ser feita no PowerPoint, meu amigo. E eu não tô exagerando, eu juro. Ai, né, feio, não, menino! Isso aí é a cara do demônio ou Satanás. E cara, com essa situação, os fãs eles correram pro Reddit, pro X, pro TikTok. E cara, reclamações começaram com tipo, a animação tá meio travada, né? Tá meio estranha essa animação. E terminaram em, por favor, apaguem isso da minha memória. Sim, meus amigos, não é brincadeira, cara. O negócio foi terrível, terrível, terrível. Tinha gente comparando a animação com Blue Lock da S2, a segunda temporada de Blue Lock. E os caras falavam que Blue Lock parecia Ghibli, o estúdio Ghibli, perto dessa animação de The Beginning After the End. E isso é muito bizarro, porque quem lembra o lançamento do Blue Lock da temporada 2, sabe, mano, que aquela temporada é horrível, velho. Parece um negócio, parece PowerPoint, mas o negócio parecia Ghibli perto dessa animação de The End, cara. Muito bizarro mesmo. E bom, com 2 episódios lançados, a frustração ela explodiu. Vocês não vão acreditar no que a comunidade fez. Cara, a comunidade ela fez uma petição no change.org pedindo que a obra fosse cancelada e refeita com outro estúdio. E, bom, vocês vão ficar surpresos, mas essa petição ela já passa de 55 mil assinaturas. Então, assim, você pode perceber que realmente é sério, cara. A animação ela ficou horripilante. E os fãs, cara, eles não ficaram só decepcionados, eles ficaram literalmente revoltados. E o sentimento geral é basicamente, vocês mataram algo que a gente amava. E é literalmente isso, cara. Bom, e aí vem a pergunta, né, que não quer calar. Por que raios que ficou tão ruim? Por que uma obra tão boa como essa ficou tão horripilante assim? E bom, pra quem não sabe, o estúdio responsável é o A-Cat. E não é dos mais conhecidos, né? E ele também já teve muitos problemas em outras produções. E os fãs descobriram que o orçamento ele parecia baixo, a equipe enxuta e, bom, até os efeitos mágicos pareciam uma animação de abertura de canal do YouTube de 2013. E, bom, você sente, cara, que falta peso, fluidez, timing. Pô, parece aqueles RPG visual novel, tá ligado? Você assiste uma cena de batalha e, mano, parece que é um gif travadaço, assim, cara, muito bizarro mesmo. E bom, o autor, cara, ele se pronunciou e ele pediu calma, pediu respeito e lembrou que existem pessoas por trás disso. E, bom, sim, né, ele tem razão. Que não é também interessante a comunidade xingar e tentar, né, de alguma forma, tentar prejudicar de alguma forma as pessoas que estão ali. Porque mesmo que o projeto tenha ficado um lixo, ainda assim são pessoas, têm sentimentos, têm famílias, então a gente tem que respeitar, né? Lembrar, cara, que assim, ele não tem controle total sobre a produção, como muitos acham que tem. Bom, é muito difícil, galera. Os autores, né, das obras, por exemplo, o autor de mangá, autor de manhwa, autor de novel, tem um controle muito grande sobre a produção. Não tem como isso, não é? É muito difícil isso acontecer. Apesar de que o autor, né, o Turtle Me, ele ficou também balançado com o resultado, ele também não achou muito legal. Inclusive, tem uma teoria aí, né, que dizem que o Turtle Me, ele foi o cara que escolheu o estúdio. E bom, eu vou explicar pra vocês aqui um pouco melhor sobre o que significa isso, né? O autor, ele realmente escolheu o estúdio? Sim, ele foi envolvido na escolha do estúdio.
Só que o que muita gente acha é que ele tem total controle, foi ele que decidiu e pronto. Mas não é isso que acontece, galera. Basicamente, ele mesmo reconheceu que ele não teve controle total nessa decisão, ou seja, a decisão ela foi conjunta, né, com a Tapas, a Crunchyroll e os próprios produtores. E cara, isso envolvia fatores como orçamento e cronograma, então assim, não é tão fácil como a maioria pensa que é. Galera, a gente tem que entender que isso é uma empresa. Os animes, a indústria, é uma indústria, são uma empresa. Então, assim, são várias coisas que você tem que levar em consideração. Não só, esse estúdio é ruim e esse é bom, não. É questão de orçamento, questão de cronograma e tudo mais. E o próprio autor, ele enfatiza que é muito raro que os criadores tenham controle total na indústria do anime. A gente tem que entender que quando você escreve ali uma obra, normalmente, na maioria das vezes, começa ali, esses mangás, eles começam ali com poucas pessoas e, né, vai crescendo ao longo do tempo. Então ali no começo, a maioria dos autores, eles têm um pouco mais de liberdade, né, para fazer o que quiser, para poder ter ideias, tem um controle maior sobre a sua própria obra. Só quando você parte para o anime, né, quando você tem esse update, não é tão fácil assim, tá? Inclusive os criadores, eles mesmos não têm tanto controle assim quanto eles tinham antes, fazendo ali o mangá, o manhwa e etc. E o curioso é que já estão falando de uma segunda temporada. E muita gente acredita que ela pode ser melhor, talvez com outro estúdio ou então mais investimento. E eu até torço pra isso, cara, porque Tebate merece um anime, tipo, à altura do que é a obra original. Tanto é que muitas pessoas comparam com Solo Leveling, Mushoku Tensei. Só que, mano, se continuar nesse caminho, ela vai virar piada da comunidade, meu amigo. Vai ficar uma bosta. E, cara, o problema é que ele não é só visual. Ele é respeito. Respeito pelo trabalho original. Respeito pelos fãs. E pelo próprio anime, cara, como uma arte. Porque o que esse estúdio tá fazendo não é algo, assim, que respeita, né? Tanto o trabalho original como os fãs. Entendeu? Porque pra quem assistiu o anime, sabe que, cara, aquilo ali é horripilante. E assim, a gente não é só uma questão de animação também, mas uma questão de direção, roteiro. Eu lembro que na cena onde o protagonista reencontra os pais, cara, é uma cena tão assim, sem graça no anime. Sendo que no manhwa, cara, era uma cena muito bonita que você falou, emocionado. No anime, ele chega lá, dá um abraço, um choro todo cagado, que já corta pra outra cena aleatória. Tipo, não tem peso uma cena como aquela. E normalmente, cara, é uma cena que, tipo assim, é um reencontro, né? Tem que ser uma cena forte. E não é isso que acontece no anime, cara. Então, assim, não é só um problema de animação, mas de direção, ou seja, tudo nesse anime é ruim. Tudo, absolutamente tudo. E bom, quantos outros mangás incríveis não receberam, né, animes ruins? Como, por exemplo, Tokyo Ghoul, o Berserk, aquele 3D cagado, o Promised Neverland, a temporada 2. Mano, parece que isso daí é uma maldição. Infelizmente, isso aconteceu com o Tebate, né? Não aconteceu com o Solo Leveling, não aconteceu com o Mushoku Tensei. Mas, né, alguém tem que ter o azar. Bom, e você, o que você acha? Você acha que o Tebate merece uma segunda chance ou, bom, já era? Bom, eu, sinceramente, preferiria que fosse excluído completamente esse anime, cara. E eles fizessem um remake, né? Tudo de novo. Porque assim, mesmo que tenha uma segunda temporada, não vai ter graça nenhuma você assistir a segunda temporada, sendo que, pô, a primeira é horripilante, né? Deixa aí nos comentários, cara, o que você acha sobre isso, o que você acha sobre essa obra aí. Se você já leu essa obra ou conhecia, e bom, eu espero, cara, que você leia ela se você não conhece, né? Não assista o anime, mas vai lá ler, porque é muito bom, assim, é muito incrível, mano. E bom, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, compartilha. E comenta aí a sua indignação, cara, ou então a sua esperança, né? Bom, e aqui no canal a gente fala sério sobre os animes, até quando eles são ruins demais pra levar a sério, como é o caso. Então, bom, dê uma olhada nos outros vídeos aí, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. Até a próxima, galera.